Olá, jovem! Hoje a gente vai falar do Top 10 filmes do Batman. Mas peraí, não tem 10 filmes do Batman, então são 8. Mas eu vou roubar um pouquinho aqui e vou colocar os dois filmes do Zack Snyder. Tá? Embora não sejam filmes do Batman, mas a gente não pode deixar de falar do Batman do Ben Affleck, que foi um Batman de certa forma marcante aí na trajetória do Batman no cinema. No meu Top 10, e aí eu vou chamar aqui o filósofo da internet, Anderson Gaveta, para falar para vocês. É sempre bom lembrar que toda essa lista ela é baseada cientificamente na minha opinião! É isso, é a minha opinião. Então, você pode ter uma opinião diferente e tudo mais, coloca nos comentários aí o que você acha. O meu 10º lugar é Batman vs Superman, A Origem da Justiça, do diretor Zack Snyder, de 2016. E por que eu estou colocando esse filme? Porque eu acho um filme horroroso. Tem cenas boas, obviamente, tem aquela cena da luta do Batman com o Superman, que é baseada lá no Cavaleiro das Trevas, né? Mas o filme é uma mistureba de tudo. Na verdade, se você olhar o histórico desse filme, ele começou lá atrás como Superman 2. Essa é a continuação do filme do Superman que o Zack Snyder tinha feito. Depois eles falaram que ia ser um Superman e o Batman ia participar. Aí veio essa história do Superman versus Batman, que aí veio aquele V lá que ninguém sabia o que era esse V e ficava especulando e tal, que não é nem versus, né? É um V no meio do Batman versus Superman lá, Batman v Superman. Depois falaram, não, mas vai ter a Mulher Maravilha também. E aí depois sai um vídeo com o Apocalipse lá, aquele Apocalipse todo desconjuntado lá que fizeram. Então assim, é um filme que primeiro, na essência, ele já é um monte de recorte. Um monte de recorte de outros filmes. E o Zack Snyder é aquela coisa dele ter probleminha, né, de não entender os personagens e de querer fazer... Porque obviamente você vai fazer adaptações. No próprio filme novo do Batman, que a gente vai falar daqui a pouco, tem adaptações, tem que ter. Não tem como você pegar e falar, nossa, é fiel aos quadrinhos e tudo mais, a não ser que você faça um Sin City lá. Que funcionou no primeiro filme, mas no segundo filme já não foi tão legal assim. Ele funciona mais como novidade, funciona mais como um experimento. Mas assim, esse filme ele tem muitas falhas, tem personagens muito caricatos, assim, isso também não é um problema para um filme de super-herói, mas ele tem muitas falhas de roteiro, tem muitas... O Superman é meio burrão, sabe, na luta com o Batman lá, o Batman usa o mesmo truque 2 vezes, o Batman lá fica perdido na luta lá com o Apocalipse, fica fugindo, tem aquele lance da lança lá de Kryptonita, bom, enfim... Não é crítica do filme, é só para falar do meu top 10, as razões porque eu coloquei ele em 10º, porque eu acho ele um filme fraco. Um filme muito fraco e que não faz jus aí a todo o elenco que foi escolhido. O Ben Affleck está muito bem como Batman. A única coisa que se salva no filme é a Mulher Maravilha, a aparição dela. Mas de qualquer forma, o arco dela dentro do filme também é meio estranho, né? São várias coisas. Tem até a piada lá, acho que é do Jimmy Kimmel, que ele vai lá na apresentação do Batman vs Superman e ironiza, né, que todo mundo sabe quem é o Batman e quem é o Superman. Boys! Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. Superman, Batman. What? Batman? That's not Batman. He's in a nice suit. Batman wears a flowing cape. No, and this is not Superman. Superman has perfect vision, whereas this man's in glasses. Yeah, What? look. Oh my god. I feel like such an idiot. Of course it's him. Yeah, I can see why you'd feel that way. It took me like 2 seconds to figure it out. I spent my whole life trying to kill a journalist. I'm so embarrassed. Carry on. I like your column. Yeah. Bem engraçado. Mas então é isso, meu número 10 é Batman vs Superman, A Origem da Justiça. O meu número 9 é Batman e Robin, de 1997, dirigido pelo Joel Schumacher. O Batman, nesse caso, é o George Clooney. A gente tem também o Robin aí, com o Chris O'Donnell. E a gente teve também a Batgirl, da Alicia Silverstone. Como vilões, a gente tinha lá a Era Venenosa, da Uma Thurman, e o Senhor Frio, do Arnold Schwarzenegger. Ou seja, a gente tinha um elenco ali de peso, né? Porém, o senhor Joel Schumacher resolveu se inspirar na série da década de 60. Que já não era uma coisa 30 anos depois... ir lá e beber nessa fonte, porque já tinha vindo aí o Tim Burton com uma outra proposta, né? Ele renovava a questão do Batman. Então, olhando hoje em retrospectiva,
Talvez se o Joel Schumacher tivesse feito os 2 filmes dele primeiro e depois viesse o Burton, poderia ter sido uma coisa interessante. Porque na memória coletiva das pessoas, a série da década de 60 estava lá. Entretanto, os fãs dos quadrinhos não gostavam muito. Eles queriam realmente alguma coisa mais próxima dos quadrinhos do Batman daquele momento, né? A gente já tinha passado ali pela fase do Neil Adams na década de 70, do Daniel O'Neill do Neil Adams na década de 70, já tinha passado ali pela fase do Frank Miller na década de 80, e aí deu aquela renovação no Batman, o Batman se torna um personagem principal ali da DC novamente. Então, talvez se tivesse acontecido isso, mas não foi o caso. Além disso, é um filme assim com muita piada, muito clichê. Tem umas atuações muito ruins. O George Clooney, que é um ótimo ator, tá muito canastrão no papel de Bruce Wayne ali. O Arnold Schwarzenegger, então, nem se fala, né? Ficou muito ruim como Sr. Frio. Umas piadinhas, toda hora piadinha com gelo e tudo mais. Então, é um filme também que tem vários problemas. É um filme que é difícil de assistir. É um filme infantil. Se você der para uma criança assistir, de até uns 10 anos ali, ele se diverte. Mas passou de 10 anos, não tem como assistir. É um filme infantil, então não dá para você pegar e colocar ele aí um filme, em termos de cinema, assim, um filme muito bom e tudo mais. O Joel Schumacher é um ótimo diretor. Ele tem filmes na carreira dele sensacionais. Às vezes eu fico até meio chateado, porque muita gente lembra muito dele, principalmente fãs de quadrinhos, né? Desses filmes do Batman que ele fez. E na verdade ele tem filmes muito bons. Ele tem O Cliente, ele tem aquele filme com o Colin Farrell lá que ele fica preso na cabine, que eu esqueci o nome. Mas o Joel Schumacher é um ótimo diretor. Mas esse filme realmente ele é intragável. O meu número 8 é Liga da Justiça de 2017, do nosso amigo Zack Snyder. Que na verdade não é do Zack Snyder, na verdade é do Joss Whedon. Por quê? Aconteceu o seguinte, Zack Snyder começou a dirigir o filme e ele teve um problema seríssimo, que foi o suicídio da filha dele. E com isso ele pediu para sair do filme, o filme já estava praticamente pronto, e aí chamaram o Joss Whedon para terminar o filme, né? Na verdade, ele teve que quase refazer o filme todo, né? Porque aquela visão mais obscura, sombria, que o Zack Snyder estava trazendo, não estava agradando muitos executivos lá da Warner. É isso que a gente fica sabendo. E aí veio o Joss Whedon, porque ele tinha feito lá os Vingadores da Marvel, aquele sucesso estrondoso e tudo mais, mas teve muitos problemas de bastidores. Depois a gente ficou sabendo até de certos abusos que o diretor fez, foi afastado inclusive de outros projetos que ele tinha na Warner, principalmente lá com problemas com o Ray Fisher, com a Gal Gadot, problemas de desrespeito com os atores. Então, foi um filme muito problemático e que isso se refletiu na tela, né? É um filme que tem algumas cenas boas, aquela cena do Superman lá com o Flash na luta lá em Metrópolis, depois que o Superman acorda, é sensacional. As cenas finais do Superman, aí sim o Superman dando risada, que é uma coisa que ele nunca fez, né, nos filmes do Zack Snyder, ficava aquele Superman com aquela cara de dor de barriga lá. Então teve coisas bem positivas ali no filme, mas não é um filme também que, oh meu Deus, vou assistir de novo. Então, assim, tem o Ben Affleck como Batman, que é um bom Batman, e isso às vezes deixa até os fãs um pouco chateados, porque nunca teve uma chance de ter um filme do Batman do Ben Affleck. O Ben Affleck também teve muitos problemas, né, pessoais. Então, assim, um filme muito cheio de problemas e que não conseguiu levar para a tela aquilo que a gente queria, que era a Liga da Justiça. A gente tinha visto o filme dos Vingadores, que foi um filme muito bom, mostrou todos os personagens, um filme sensacional de ação, de heroísmo, e a gente não conseguiu ver isso na Liga da Justiça, então por isso ele fica aí na minha 8ª posição. E o número 7 vai para Batman Eternamente, do nosso amigo Joel Schumacher. Esse filme é o 3º filme do Batman depois da retomada aí, né, do cinema da DC. A DC sempre teve esses ciclos no cinema, né? Então primeiro começou lá com os filmes do Christopher Reeve, aí não deu continuidade, aí começou com os filmes do Batman de novo, não deu continuidade. Só depois da trilogia do Nolan é que a gente teve mais coisas da DC, até porque a Marvel estava fazendo, então a DC tinha que responder, né? Antes a Marvel não tinha isso nas outras épocas. Mas enfim,
Tinham sido feitos 2 filmes do Tim Burton, não deu certo para ele fazer o terceiro, tiveram algumas conversas ali, mas não deu certo. E aí contrataram o Joel Schumacher. E o Joel Schumacher, ele nesse filme, ele quis fazer algo baseado lá na década de 60, da série do Batman da década de 60. Que depois ele vai culminar no Batman Home, que aí ele chutou o balde de vez. Mas aí ele pegou um pouco daquele elemento gótico que o Tim Burton já tinha colocado e trouxe para esse filme de um jeito mais galhofeiro, digamos assim. Principalmente com os vilões. Que aí a gente tem o Tommy Lee Jones como Duas Caras e a gente tem o Jim Carrey como o Charada. E aí a gente tem, obviamente, o Jim Carrey querendo fazer comédia daquele jeito meio muito Ace Ventura ainda de ser. Não era aquele Jim Carrey depois que veio fazer filmes dramáticos, que fez papéis diferentes, né? Porque tem 2 Jim Carreys aí que a gente conhece, né? Aquele Jim Carrey que faz papéis diferentes, que não são muito galhofa, que é mais dramático e que são papéis sensacionais. E tem o Jim Carrey da piada, né? Que é o Jim Carrey que faz o Ace Ventura, que fez o Máscara. E ali tá mais esse Jim Carrey do que o outro Jim Carrey dramático. E o Tommy Lee Jones ali, eu acho que ele falou assim, quer saber, eu vou me divertir aqui. E fez um negócio muito histriônico. Tem lá o Val Kilmer como Batman, que é um Batman meio insosso, assim, não fede nem cheira. E tem lá a Nicole Kidman como par romântico do Batman, né, que faz um papel interessante ali, mas que também fica meio perdido em todas essas coisas. Então o filme tem umas ideias muito de quadrinhos da década de 40, 50, década de 30, quiçá, se for pensar. Não era a coisa que estava acontecendo naquela época. Batman Eternamente já é um filme de 1995, ou seja, os quadrinhos do Batman já estavam num outro patamar. Se você for comparar, né, para trazer os fãs dos quadrinhos e tal, eu fui assistir esse filme no cinema e assim, foi meio decepcionante, né, meio decepcionante. E teve nesse filme a introdução do Chris O'Donnell como o Robin. Então, assim, eles quiseram fazer várias coisas ali, inserir o Robin. Então ficou um filme, uma estrutura um pouco confusa. E teve essa coisa de uns atores muito... que estavam no auge na época, né? Jim Carrey, Tommy Lee Jones, eram astros de Hollywood. Assim. O Val Kilmer, em certa medida, também. Mas não tanto com o peso de um Tommy Lee Jones e de um Jim Carrey, que tinham feito sucessos de bilheteria gigantescos aí nessa época. E talvez isso tenha pesado um pouco na hora de colocar esses atores em cena, né? Eles aparecerem demais. E o Batman parece que fica muito em segundo plano. Que é um problema dessa fase dos filmes aí do... Na verdade é um problema de vários filmes, né? Mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas nesse caso é um problema sério, porque o Batman fica como se fosse ele fica em segundo plano no filme. Se você for avaliar, os personagens, os vilões aparecem muito mais e tem mais destaque. Talvez em função do sucesso desses atores. Número 6 para mim é O Cavaleiro das Trevas Ressurge, do Christopher Nolan. Christopher Nolan que foi o cara que fez o revival dos filmes do Batman, né? Cavaleiro das Trevas Ressurge foi o fechamento da trilogia do Christopher Nolan. E aí ele trouxe um personagem que é meio controverso nos quadrinhos, que é o Bane. Ele trouxe um Bane diferente, adaptado para o cinema. Tem um negócio lá da máscara dele, que ele fica... Ninguém entendia nada, e tiveram até que redublar. Foi um problema aquilo. Eles conseguiram resolver, depois no final das contas acaba dando para entender lá o que ele infeliz está falando. É um personagem interessante. A atuação do Tom Hardy como Bane é muito boa. O final deixa muito a desejar, o final do Bane, porque eles fazem um lance de que ele não é o vilão, ele é só um capanga, né, da verdadeira vilã, que é a Talia al Ghul, que é vivida pela Marion Cotillard, que é uma excelente atriz, eu não sei nem se a pronúncia do sobrenome dela está correta, mas é uma excelente atriz e ela faz uma das cenas de morte mais ridículas de todos os tempos. Mas fica meio... Ele faz um personagem que poderia ser gigantesco, assim, até porque nos quadrinhos o Bane também é um personagem meio controverso, né? Aí eles usam aquela coisa
da queda do morcego dos quadrinhos, né? Do Bane quebrar a coluna do Bruce Wayne, do Batman. E aí tem todo um arco lá de redenção do Bruce Wayne. Tem umas coisas mirabolantes, né, no filme, mas faz parte de filme de heróis, de quadrinhos. Isso aí não tem nada... Nos quadrinhos você vê isso direto, então... Eu vejo muita gente às vezes reclamando, mas ele chegou muito rápido. Pô, quer explicação de filme, vai ver outro filme, não vai ver filme de super-herói. Filme de super-herói é isso mesmo, as coisas são... É o que o pessoal do Universo HQ falou outro dia. Não tem que ser real. É a verossimilhança, tem que parecer com a vida real, mas não ser real. Se for real, vai ver outro filme baseado em fatos reais, aí, né? Um drama, mas não um filme de super-herói. Enfim, mas de qualquer forma, dentre os filmes do Nolan, esse é o mais fraco, porque ele tem algumas soluções não muito bem trabalhadas. Tem um lance de uma bomba que vai explodir em 5 meses, sabe? Não faz sentido. Então tem algumas coisas ali que poderiam ser melhor trabalhadas. Tem personagens que fazem aparições especiais que poderiam ter sido melhor trabalhados, como o Espantalho. O Espantalho está nos 3 filmes, né? Então, assim, eu achei legal o jeito que colocaram ali, mas poderia ser melhor explorado. Tem uma cena inicial que é sensacional, aquelas cenas de Nolan, né? Que ele usa efeitos práticos, efeitos reais. O cara foi lá e levou um avião, explodiu um avião lá no alto, sabe? O cara, para fazer esse tipo de coisa, ele é muito bom, né? Então tem essa cena inicial, tem boas lutas lá do Batman com o Bane, tem coisas bacanas, né? A hora que o Batman ressurge também é muito bom. Tem uma mulher gato ali que poderia ser melhor trabalhada com uma atriz sensacional, que é a Anne Hathaway. Que ela fica ali, não é chamada de mulher gato também. Tem um lance que eles fizeram com o óculos que ela usa lá que vira a orelhinha do gato, e tudo mais. Tem uma luta dela com o Batman super mal coreografada lá, que você acha na internet, lá, o pessoal mostrando, né, que os caras vão caindo antes deles acertarem nos dublês, né? Então isso passar pelo Nolan, né, que é um cara super minucioso aí e tal. Mas enfim, esse é o meu 6º lugar. O meu top 5 do Batman começa com o Batman de 1989, do Tim Burton. Eu vejo hoje muita gente, em retrospecto, reclamar desse Batman e tudo mais. Mas as pessoas não têm noção do que foi chegar em 1989, depois da gente ter tido lá um único filme de sucesso da DC. Um único não, aí eu tô mentindo. 2 filmes de sucesso da DC, que foram os 2 primeiros Superman, que foram assim revolucionários. E aí você chega e tem um filme do Batman, que é um personagem que na época estava muito famoso por conta do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, do Batman Ano 1 também do Frank Miller, e de tudo que estava sendo feito nos quadrinhos ali com o Batman. E você chega e tem um filme do Batman. Então isso daí na época foi uma coisa sensacional. Só quem viveu aquilo em retrospecto consegue dizer o que era um filme do Batman. Era a Batmania, né, que foi a primeira Batmania que a gente fala. Você tinha símbolo de morcego na cidade inteira, em qualquer lugar que você ia, em lanchonete, em caderno, em roupa. Era um troço assim, o que a DC ganhou de merchandising com esse filme, eu acho que pagou os outros todos. Porque era uma coisa impressionante. E é um filme interessante. O Tim Burton colocou a visão dele ali, ele foi mais para uma coisa gótica, para uma coisa sombria. Obviamente que tem ali as piadocas, né? As coisas, tenta ser divertido, porque ainda não se tinha essa coisa estabelecida de que é o filme de super-herói. Que até é discutido se existe um gênero de filmes de super-herói. Né? Até porque a gente está olhando aí quase 15 anos de Marvel, que foi a empresa de cinema, né, que conseguiu fazer uma coisa mais longeva com super-heróis, que toda hora estão falando que o gênero está desgastado, mas aí a Marvel vai lançar um filme e arrecada milhões. A gente não tinha isso, esse era o filme de herói que veio depois do Superman de 78, né, de 82, e depois teve os 2 filmes do Superman lá que foram um fracasso absoluto, filme horroroso, mas e tinha morrido, né, a questão do super-herói no cinema. E aí vem o Tim Burton e faz esse filme. Além disso, tem lá o Jack Nicholson, que é um ator de Hollywood, que na época, inclusive, estava entre os top 5 atores lá de Hollywood.
Então, ou seja, você chama um cara do calibre de Jack Nicholson para fazer o papel do Coringa, e ele faz um Coringa que até hoje é um dos mais assustadores. Assim, o Coringa dele, embora seja estriônico, né, faça várias piadinhas, mas é um cara assustador, é imprevisível. Ele tem cenas assim que você não sabe o que vai acontecer de fato, né? E o Batman foi muito criticado por ser o Michael Keaton. O cara é careca, o cara é baixinho, ele fica aquele biquinho lá. Era a primeira tentativa de levar um Batman para o cinema. Então tem aquela armadura que ele fica lá com o pescoço duro, não consegue mexer, você vê ele fazendo assim com o olho só. Mas foi o primeiro filme, né? Com esse tipo de coisa, aquela roupa de borracha esquisita. Mas isso foi o que levou a ter os outros filmes com coisas diferentes, né? Foi o que levou a ter Christopher Nolan depois e tudo mais. Então é um cara que trouxe uma visão própria para o Batman, mas que conseguiu fazer um filme do Batman, um filme de sucesso. E é um filme bom, não é um filme ruim. Não tem lá coisas que desabonem o filme. Tem lá os seus exageros, tem as seus defeitos, mas não é um filme ruim. É um filme bem dirigido, até porque o Tim Burton é um diretor muito competente, né? São poucos os filmes na carreira dele que você fala assim que são ruins. Ele tem muitos filmes bons, muitos filmes oscarizados, ele tem lá aquele jeito de fazer o filme, ele tem aquelas pessoas que ele gosta de chamar para fazer os filmes, mas é um diretor competente e trouxe aí uma onda de Batmania naquela época que foi surpreendente e talvez eu não vi nada desse nível de presença na sociedade como foi o Batman de 89. O meu número 4 é Batman O Retorno, também do Tim Burton. O Batman O Retorno, por que eu acho melhor que o Batman de 89? Porque o Tim Burton pegou aquele Batman que ele criou e ele conseguiu levar para um outro nível, principalmente por causa dos coadjuvantes, dos vilões. E aí a gente tem o Pinguim, do Danny DeVito, e tem a Mulher Gata da Michelle Pfeiffer, que são personagens marcantes até hoje. Mesmo você assistindo o filme com as coisas da época, em que ele se inspirou muito nos quadrinhos, tem muito ali de quadrinho de década de 60, embora o Joel Schumacher tenha puxado mais isso, né? Mas tem muito ali daqueles gibis da década de 50 e 60 do Batman. Mas tem outro ator fenomenal, que é o Danny DeVito, fazendo um pinguim super assustador. É um vilão do mesmo nível do Coringa, do Jack Nicholson. Teve a Mulher Gata da Michelle Pfeiffer, que foi muito marcante. A gente teve agora só a Mulher Gata da Zoe Kravitz para superar a Mulher Gata da Michelle Pfeiffer. Então, eu acho que esse filme foi um filme muito marcante. Foi um filme onde o Tim Burton levou para outro nível a questão do Batman, da identidade do Batman. Tem uma cena dele lá se desmascarando, né, para Mulher Gato. É um filme no qual o Tim Burton levou para outro patamar o Batman. É um filme muito bom e que, olhando de retrospecto, hoje a gente tem muitas comparações para fazer. Mas é difícil você pegar e olhar dessa forma. Você tem que ver no contexto da época. Porque é fácil você pegar e criticar filmes da década de 30, da década de 40, criticar efeitos daquela época. Mas não tinham condições técnicas ou não tinham condições de fazer alguma coisa diferente. Hoje, você olhando um filme de 1992, você vai ver poucos filmes que tinham efeitos especiais assim tão perfeitos. O cinema, o CGI ainda não era usado em larga escala, estava nascendo ali na década de 90. O James Cameron, a Industrial Magic and Light estavam fazendo coisas ali, mas muito embrionárias ainda do que a gente tem hoje. Né? Hoje é muito diferente, hoje você bota o cara lá com uma roupa verde e faz o que você quiser. Naquela época não tinha isso, né? Então eu vejo às vezes muitas críticas olhando com o olhar de hoje, estão fazendo um olhar anacrônico aí. Não dá para você fazer isso. Eu acho que para a época o que o Tim Burton fez foi muito bom e olhando em retrospecto você pode ter algumas críticas, mas em função do filme, de todo o estilo que ele imprimiu ali, do primeiro para o segundo filme você vê ali, você consegue enxergar ali uma linearidade e algo que ele expandiu dentro daquele universo. Então existe uma coerência nos filmes do Tim Burton. Diferente, por exemplo, dos filmes de Joel Schumacher, que não tem coerência. Um filme
Um filme é de um jeito e o outro vai extrapola, outra coisa totalmente diferente. Mas há uma coerência ali no estilo do Tim Burton, no jeito que ele imprime ali a sua direção de atores, a sua direção de arte e todo o trabalho ali da Gotham gótica que apareceu ali naquele momento e que foi usada por muito tempo, esse negócio da Gotham estilo gótico aí, inclusive um pouquinho ali nos filmes do Nolan. Chegamos no top 3 aí, né, nos 3 melhores, medalha de ouro, prata e bronze. E a medalha de bronze vai para o Christopher Nolan com Batman Begins. Batman Begins virou o molde para os filmes de origem de super-heróis. Você pode ver que depois de Batman Begins, isso foi feito no Homem de Ferro, isso foi feito no Capitão América. Então, ou seja, esse foi um filme que construiu o herói, né? Ele faz todo o processo do cara que não é herói e que está buscando por justiça, e aí ele vai fazer treinamento, e aí... Então ele fez ali o molde dos filmes de origem de heróis. O Batman Begins fez isso. Os outros filmes não tinham isso, né? Lá até nos filmes do Tim Burton, então aparece lá a morte dos pais do Bruce Wayne, que é o que gera o nascimento do Batman, mas não tinham filmes com essas origens. Teve lá o filme do Superman do Christopher Reeve, né, que teve lá, mas de outra forma. Tem lá no início do filme o crescimento ali do Clark Kent, mas aí depois já pula para ele indo para Metrópolis e já é o Clark Kent, né, repórter. Então é diferente, esse aí teve uma construção muito minuciosa, né, do personagem. Demora para aparecer como Batman no filme, e é uma aparição muito marcante. Muito marcante. Então é um filme que não tem um vilão tão marcante assim. Tem lá uma trama de um negócio que evapora a água, que também é muito mirabolante. Mas assim, como eu digo, filme de herói, gente. Não tem essa de ter alguma coisa muito realista e não sei o quê. É o mais realista possível. E depois eu vou falar isso num outro vídeo que eu vou lançar aqui, que eu vou colocar nos cards aqui, meu problema com o Batman, né? Exatamente isso. Mas enfim, é um filme que virou molde depois para filme de super-heróis. Tem ali o Ken Watanabe, tem ali o Liam Neeson, tem a ex-mulher do Tom Cruise lá no papel de par romântico lá do Bruce Wayne, que é Katie Holmes, né? Mas a gente tem o sensacional Michael Caine, que esse cara é um ator que é maravilhoso, né? É aquele ator que você coloca no filme e às vezes o filme é ruim, ele aparece e o filme fica legal, né? A gente tinha essa sensação muito no passado com o Sean Connery. O Sean Connery era um ator desse nível. E hoje a gente tem com o Michael Caine, né? Que é um cara que infelizmente está com uma idade avançada, já não participa tanto do filme, mesmo assim tem uma vida muito ativa como ator. E ele, para mim, é um dos melhores Alfreds do cinema, né? A gente teve lá atrás o Michael Gogg, que era um ator que apareceu nos 4 primeiros filmes do Batman, né? Tanto que quando mudou do Tim Burton pro Joel Schumacher, eles não mudaram, né? Porque era um ator muito carismático também, que conseguiu pegar ali aquela coisa irônica, aquele jeito irônico do Alfred, que tinha sido incluído lá nos quadrinhos, principalmente pelo Frank Miller, e depois isso foi ficando uma coisa comum. Então, o Michael Caine ali também é um cara que faz a diferença nesse filme do Batman, do Christopher Nolan. E o segundo filme do Batman? Eu vou falar esse segundo, todo mundo já vai saber qual será o primeiro, né? Mas a gente tem que fazer escolhas. E a minha escolha, nesse momento, pode ser que daqui a algum tempo eu mude, porque a gente está muito recente ainda, né, com o filme, com o último filme do Batman, mas o meu segundo lugar é o filme The Batman, do Matt Reeves, que é um filme sensacional, um filme muito bem feito, um filme que traz um Batman ali no início de carreira, não tem lá a origem do Batman, mas eles falam que é o ano 2, né, do Batman, ele está ali há pouco tempo atuando em Gotham. Eles mostram bastante a questão do Batman detetive, que faltava nos outros filmes, que aparece muito lá na fase do Neil Adams e do Daniel O'Neill nos quadrinhos. O Robert Pattinson calou a boca de muita gente aí que criticou, porque quando anunciaram esse rapaz lá no final, nossa senhora, parecia que ia acabar o mundo, né? A nerdaiada ali ficou em pau polvorosa. Meu Deus, vou colocar lá o vampiro do Crepúsculo!
E o cara deu um show, assim, deu um show. Paul Dano como o Charada também deu um show. Jeffrey Wright como o Comissário Gordon também. O Andy Serkis como o Alfred não foi marcante, né? O papel ali, ele aparece e tal, não compromete em nada. O Andy Serkis, ele não é só um ator de CGI, né? Ele é mais famoso, os personagens dele, o Gollum, o César lá do Planeta dos Macacos. Mas ele é um bom ator, ele já apareceu em vários filmes aí. Eu lembro, 2 filmes que eu lembro, é o Garra Sônica, que ele fez lá, e que tem uma cena hilária dele sentado lá, sendo com o cara lá do agente secreto lá, interpretado pelo Martin Freeman lá, que ele canta a musiquinha. Vejo essa cena porque eu acho ela muito hilária. E lembro também dele no filme do Nolan, do O Grande Truque, em que ele é assistente lá do Tesla. Então ele já fez outros papéis assim, mas ele não é um Alfred marcante por enquanto. Quem sabe nas sequências aí que já foram anunciadas, né? Provavelmente vai ser uma trilogia do Matt Reeves. O segundo filme com certeza vai acontecer, já está anunciado, e já falam em rumores que tem já contrato assinado para 3, mas enfim, isso é só rumor por enquanto. Mas é um filme muito bom. Temos aí uma mulher gato, Zoe Kravitz, no papel. Ela é sensacional, né? Como mulher gato. Tem lá o John Turturro como Falcone. Esse cara também é um ator de alto nível. Ou seja, é um filme que trouxe um Batman aí muito interessante, que trouxe um novo universo interessante para os filmes do Batman. Tem uma direção muito boa, tem uma trilha sonora interessante, que embora lembre uma trilha sonora aí de uma outra franquia que a gente conhece. Mas é um filme que trouxe um Batman interessante para o cinema. E tem esse negócio, esse é o verdadeiro Batman. Não tem verdadeiro Batman. Depois isso vai estar naquele vídeo lá meu problema com o Batman, né? É um aspecto do Batman. O Batman são 200 tipos que tem nos quadrinhos e você pode escolher um deles para levar para o cinema. Não quer dizer que aquele lá seja um Batman específico, né? Inclusive esse filme ele tem, sei lá, umas 200 inspirações de quadrinhos ali que você vai enxergando aqui e ali. Os mais evidentes são Batman Terra 1, O Longo Dia das Bruxas, mas tem lá também Batman Messias, tem alguma coisinha lá da HQ da Mulher Gato, que foi lançado na época do Batman do Frank Miller. Então tem várias coisas dos quadrinhos ali, não é um quadrinho só que foi baseado o filme. Então não tem esse negócio de, este é o Batman, esse é um dos Batmans possíveis e que podem ser feitos. Porque até nos quadrinhos ele é assim, ele não é um Batman só, ele é vários Batmans. E agora a gente vai para o número 1, e obviamente, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Que era, até então, um dos melhores filmes do Batman de todos os tempos. Hoje ele tem essa comparação com o The Batman, do Matt Reeves, mas é ainda um filme impressionante. É um filme impressionante. A gente tem ali um vilão que se sobrepõe ao papel principal do mocinho, que é o Batman, que é o Coringa do Heath Ledger, com uma atuação impressionante, que ganhou um Oscar póstumo, porque infelizmente o Heath Ledger morreu, né, logo após as filmagens do filme, e assim, uma morte muito triste, porque um ator talentosíssimo, que tinha começado a brilhar no cinema e que infelizmente morreu prematuramente aos 28 anos, né? É uma coisa muito triste. Mas esse filme ele é muito marcante, ele tem cenas sensacionais, aquelas aberturas que o Nolan faz, né, mirabolantes. O Coringa, toda vez que ele aparece em cena, ele deixa sua marca ali, ele te deixa desconcertado, ele tem aquela coisa da origem dele que ninguém sabe qual é. Nesse filme aí o Batman aparece com um monte de traquitana muito maluca também, que é uma coisa que tem nos quadrinhos, né, com as coisas que o Batman usa. Nesse filme aí a gente tem também o Duas Caras, que tem o arco lá que vai transformar o Batman nesse Cavaleiro das Trevas lá, né. Tem a famosa frase, né, ou você morre como herói ou você vive demais para se tornar um vilão. E que fecha o filme, né, mas que é todo o mote do filme, né, nessa questão de quando você é herói, quando você é vilão. Tem essa discussão durante o filme todo, né, e principalmente no personagem do Duas Caras.
Tem lá a escolha do Batman, né, entre salvar uma pessoa e salvar outra, que isso daí se repete depois no filme com o Coringa, né, a questão dos dois navios que estão lá, um com os presidiários e outro com as pessoas, o dilema que o Coringa coloca lá para o Batman. Então assim, tem várias coisas muito boas nesse filme. A cena de perseguição do Batmóvel com o Coringa, que depois vira Batmoto. Então é um filme para mim ainda muito coeso, muito interessante. Tem algumas coisas ali que o pessoal coloca em xeque. Ah, mas os planos do Coringa são muito mirabolantes, ele teve que planejar e não sei o que lá. E ele fala que não tem nenhum plano. Mas, o que eu volto a falar, a gente tem que ter uma verossimilhança com a vida e não ser totalmente real. E isso às vezes estraga muito a experiência de um filme de fantasia. Um filme de fantasia, um filme de ficção. Então, assim, vai ter alguma coisa lá que é parecido com o real? Vai, mas nunca vai ser assim. É um filme de super-herói. É um cara vestido de morcego. Então foi isso. Hoje a gente fez aí um top 10 de filmes preferidos do Batman, em ordem de preferência, né? Do que eu menos prefiro para o que eu mais prefiro. A sua lista pode ser muito diferente da minha e você tem todo o direito de fazer isso. Essa lista não é definitiva, não é uma lista verdadeira, não é a melhor lista de todos os tempos, é apenas a minha lista. Então, coloque aí nos comentários se você concorda, se você discorda, se eu falei alguma besteira, mas principalmente curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e acione o sininho para receber todas as notificações aqui do Gibiografia. Até a próxima!